Muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula 17, método sim! Vamos lá, dando continuidade ao que nós conversamos ontem, vocês viram como que faz uma cold call, ligação de venda consultiva, para que você venda muito bem todos os dias. Porque não adianta você saber disparar WhatsApp, disparar e-mail, fazer qualquer coisa se você não souber o que falar. Então, você ontem aprendeu o que dizer. Lembrando que o script vai ser colocado no final do último dia, porque eu quero que você aprenda e você exercite seu cérebro. Se eu te der tudo de graça ali, você não vai valorizar e não vai aprender. Continuando, então, hoje você vai aprender a fazer um fluxo de cadência. Esse fluxo deve ser adaptado. Se você aborda empresas pequenas, então não aborde elas por e-mail, aborde pelo WhatsApp, mas use um fluxo de cadência. E o que é um fluxo de cadência? É você ter vários dias para enviar uma mensagem para esse lead, porque só um contato com ele, às vezes, não converte até para fazer o agendamento. Então, você precisa de pelo menos 7 dias, 7 mensagens, não dias direto, né? E é um fluxo, por quê? Porque você não vai enviar todos os dias mensagem. Cada dia você vai enviar uma em dias alternados, mas vai fazer um fluxo para que você tenha esse cliente na sua mão. Porque às vezes ele não estava num bom momento para te responder. Aí a tua insistência vai fazer ele voltar, tá? Então vamos lá. Tem gente que nunca ouviu falar disso, né? Mas agora você vai ouvir e você vai aprender, tá? Então, só recapitulando, o que é um cold mail? Na tradução literal para o português, cold mail é um e-mail frio. Nesse caso, um e-mail não solicitado, que é enviado para um destinatário sem contato prévio. Vale lembrar que e-mail frio não é spam. Cold mail é tentativa de contato de um profissional de vendas através do envio de e-mail não solicitado. O cold mail é muito utilizado por startups e empresas grandes para trazer lead qualificado. É o famoso o quê? O quê? Outbound marketing. É quando você vai até o cliente, ao contrário do inbound, que ele vem até você, tá? Então, aqui, o que ele está dizendo, nós falamos sobre tentativa, porque nem sempre o e-mail utilizado está correto, o que dificulta muitas vezes a ação. Um dos maiores desafios não é apenas conseguir o e-mail do decisor, mas conseguir o e-mail certo. Isso é verdade, porque às vezes você vai fazer prospecção por e-mail, mas você não tem e-mail da pessoa certa. Você vai mandar o e-mail para contato. Sabe quando você vai ter resposta? Nunca. Então, cold mail é um spam? Uma pergunta natural que surge quando começamos a falar de cold mail para as pessoas. Então, cold mail é um spam? A resposta categórica é não. Cold mail não é um spam, tá? Por quê? O cold mail é uma conversa, como você pode ver aqui. E o spam é uma mensagem que ela vai direto para a caixa da lixeira ou spam, tá? Então, aqui ele deu um exemplo, só para ficar didático. Vou compartilhar o print de um spam que eu recebi esta semana. Mesmo que você não saiba inglês, é possível entender o quanto impessoal e suspeito é esse e-mail, não é? O assunto é suspeito, o endereço é esquisito e a mensagem, apesar de objetiva, faz uma chamada sem dar muitas explicações. Então, tudo que seja suspeito e gere desconforto já vai direto como spam aí no seu e-mail. Já o cold mail, ele é uma conversa. Olá, Fernando, tudo bem? Meu nome é Thomas Edson, sou executivo de contas da empresa SAS. Consegui seu e-mail através da Janine, que me informou que vocês estão passando por alguns desafios e por isso faria sentido eu entrar em contato com você. Ela mencionou que você seria ou poderia indicar o responsável por resolver esse problema. Caso seja você o responsável, quero agendar um bate-papo de 15 minutos com você para entender como e se realmente podemos ajudá-los. Do contrário, poderia me encaminhar a pessoa responsável pelo contato? Obrigado, aguardo seu retorno. Olha só, é óbvio que isso aqui é um modelo de abordagem, tá? Mas já dá para diferenciar ele de um spam. Você pode usar esse modelo se você quiser, adaptado para o seu negócio, obviamente, tá? Você vai substituir as palavras e isso daqui vira um script, só que é uma copy bem nichada para o seu segmento. Resumindo, um cold mail, beleza? Continuando aqui, como funciona o fluxo de cadência? Então vamos lá. O fluxo de cadência ele serve para direcionar uma linha de atividades, na maioria das vezes focadas na prospecção de novos contatos, para transformá-los em oportunidades. E na maioria das vezes, elas podem ser executadas e repetidas pelo vendedor, com o objetivo de otimizar o tempo e melhorar
os resultados de vendas. Por exemplo, imagine que você precisa fazer o contato com o diretor de uma empresa e precisa fazer 8 tentativas de contato. Antes de desistir do lead, você poderia criar um fluxo de cadência, mais ou menos assim. Ou seja, fluxo de cadência é o quê? Tentativas, várias tentativas mescladas. Você vai usar o e-mail e vai usar a ligação. Ou você vai usar o WhatsApp e vai usar a ligação. Então, exemplo aqui embaixo. Primeiro dia, manda um e-mail de abordagem. Segundo dia, sem atividades. Isso daqui é para que eles abram o e-mail. Então, no segundo dia, você não vai fazer nada. Isso aqui é tudo para o mesmo lead. Terceiro dia, reforça o e-mail de abordagem. Manda mais uma vez, com outras palavras. Quarto dia, adicionar no LinkedIn. Isso daqui é mais específico para o LinkedIn, mas não precisa. Isso daqui é para criar um pouco mais de intimidade. Quinto dia, ligação. Sexto dia, sem atividade. Ou seja, você dá um tempo para a pessoa respirar. Sétimo dia, terceiro e-mail informando que fez a tentativa de contato por telefone. Então, você vai falar, fulano, te mandei um e-mail, acredito que você não teve tempo de ler, mas seria muito importante que você ouvisse o que eu tenho para te dizer, que vai ajudar muito a empresa. Oitavo dia, sem atividade. Nono dia, caso tenha aceito o LinkedIn, envia mensagem. 10º dia, ligação. 11º dia, quarto e-mail e último, para encerrar o contato oficialmente. Você vai dizer que, após inúmeras tentativas de contato, você não teve sucesso, então você não vai mais insistir e deixa o contato em aberto, caso ele queira tirar alguma dúvida. Beleza? E isso é basicamente a diferença de você fazer um spam, um cold e-mail e e-mail marketing, que é só jogar uma propaganda. Você vai conversar com este lead. E qual que é a importância de fazer um fluxo de cadência, pessoal? A importância é simples. Você vai toda hora falar com o lead e lembrar que você existe. Por isso que é fundamental você não desistir na primeira vez. Hoje, eu imagino que você deve ter vários leads aí no seu celular. Manda mensagem para eles de novo. Cria um fluxo de cadência, gera interesse genuíno de novo. Você já tem uma lista. Tenta mais uma vez, só que você vai falar que é a última vez que você vai entrar em contato. E pronto, seu fluxo de cadência, seu cold e-mail está pronto. Beleza? Então, hoje, qual é a sua tarefa do dia 17? Mesclar o jeito de prospectar. Vai usar junto e-mail, ligação ou WhatsApp e ligação. Beleza? Se você precisar de mais conteúdos para que você continue o desafio, recomendo que você compre o livro Receita Previsível. Alinhado ao Spin Selling, você se tornará uma máquina de vendas e ainda com o método SIM, que faz você saber como abordar, ter entusiasmo, saber os hábitos dos imparáveis, te torna uma pessoa fora da curva. Amanhã, aula 18, nós vamos falar sobre o SPIN na prática, o que significa a sigla e como que a gente vai usar para fazer tanto a reunião, a prospecção e a venda. No caso, quando essa pessoa já vem para a reunião com você. E até o final do método, você vai aprender a quebrar objeções. O que você vai falar para converter a sua reunião em uma venda muito lucrativa no final. Então, bora para o seu desafio. Você tem 100 pessoas para abordar, 100 empresários, 3 reuniões para agendar. Então, use da melhor maneira o que você já aprendeu por aqui. Te encontro na próxima aula. Um abraço e até amanhã.